Bom dia. Bom dia para quem acordou cedo. Bom dia, seu Adão, Dona Jússi, sejam bem-vindos. Bom dia, Beth, lá em Curitiba. Como é bom, mais um dia acordando cedinho. E hoje está um dia mais agradável, né? Tá fresquinho, choveu, mas não tá tão frio, né? Tivemos dias frios essa semana, mas enfrentamos o frio, vencemos o sono e estamos aqui mais uma manhã de oração. Bom dia, Anitta, que Deus abençoe a tua família. E mais uma manhã estamos aqui, hoje encerrando a nossa semana de oração do mês de outubro. E falamos sobre tantas coisas essa semana, né? E o último texto para encerrar a nossa semana está em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz: sede praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Essa palavra fala em transformação nessa manhã, né? O que Deus tem feito e transformado na nossa vida. Deus, ele não busca perfeição, mas corações dispostos a serem moldados por ele. Nós não somos pessoas perfeitas, mas quando nos entregamos para Jesus, quando nós nos colocamos realmente nas mãos de Jesus, ele começa uma obra na nossa vida. O caráter, o nosso coração, a nossa vida em família. Deus molda o nosso olhar, Deus molda as nossas palavras. Nós vivemos em tempos de falar de fé, mas difícil viver pela fé. Muitos estão se acostumando a ouvir sermões lindos, assistir cultos, consumir até conteúdos bons, conteúdos cristãos, mas muito poucos permitem que a palavra penetre profundamente no coração. Porque ouvir palavras bonitas, ler coisas bonitas, postar versículos bíblicos, isso é fácil. Mas permitir que a palavra de Deus entre no mais profundo do nosso coração, que toque na nossa alma, como diz a palavra, que a palavra é viva e eficaz, que ela é capaz de tocar no mais profundo, de separar a medula e fazer com que a gente venha discernir as coisas de Deus. Poucas pessoas se permitem a fazer isso hoje. Permitem que o Senhor faça isso nas suas vidas. O Senhor, porém, ele não nos chama somente para ficar ouvindo a palavra de Deus, mas para que nós venhamos a viver de maneira que o Evangelho seja visto através da nossa vida. Jesus veio chamar o povo ao arrependimento.
Não um evangelho de oba-oba que você escuta coisas bonitas. Não, nós precisamos nos arrepender e viver cada dia, como nós temos falado aqui. Ser cristão, dizer que você é de Jesus, dizer que você professa a tua fé em Cristo, é carregar a presença de Cristo em cada atitude e permitir que ele seja refletido em nossos gestos e em nossas decisões. Cristo tem sido visto através da tua vida, através das tuas ações. Onde você anda, você pode mostrar a Cristo, porque muitas pessoas vão em alguns lugares que lá eles não podem mostrar a Cristo. Então pense como está a tua vida nessa manhã. Tiago, ele é claro quando ele diz que o cristão que apenas ouve, mas não pratica, ele está enganando a si mesmo. Sejam praticantes e não ouvintes, porque aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. As pessoas que somente leem, mas não praticam a palavra de Deus, elas enganam a si mesmo. E hoje nós vivemos no mundo de aparência. E nesse mundo de aparência de hoje, lembra que eu falei essa semana sobre a figueira, né? Muitas pessoas estão vivendo somente de aparência. Folhas lindas, um mundo maravilhoso, né? E a pessoa acaba acostumando nessa vida de mentira, de aparência, uma vida falsa, uma vida que não existe, uma vida de redes sociais, que no fim a pessoa mesma acredita. Você já conversou, você conhece alguém que está contando assim uma coisa e você sabe que não é verdade aquilo, mas a pessoa assim, ela conta com tanto entusiasmo, ela conta com tanta vontade aquilo, que parece ser uma verdade. Muitas vezes você está conversando com alguém e você ouve a pessoa contar assim e você sabe que aquilo não é verdade. A pessoa só está vivendo de aparência. E muitas pessoas vivem de aparência da palavra de Deus. Cuidado para não ser enganado por essas pessoas. A verdadeira fé, ela se revela nas ações diárias, revela nas nossas pequenas escolhas, na obediência a Deus, quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. É nesse momento que revela-se o nosso caráter. Nós não precisamos fazer coisas somente quando as pessoas estão vendo, mas nós temos que fazer as coisas quando ninguém está vendo. Ali é o verdadeiro cristão. Ali nós mostramos a nossa integridade e verdadeira fé com Jesus. Ser um praticante da palavra é deixar que o Espírito Santo nos direcione, é fazer tudo juntamente com Jesus. Quando mesmo os nossos desejos são outros, nós fazermos a vontade de Deus. Mesmo que tudo ao nosso redor queira que nós sejamos diferentes, a gente ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. O amor é o maior mandamento de Cristo, mas nós precisamos aprender e entender que amor não é sentir, amor é decidir. Que me feriram, eu decido orar pelas pessoas que me rejeitaram. É difícil, mas praticar a palavra de Deus é isso. É amar aquelas pessoas que nos feriram, é deixar o passado de lado, não pensar no... Isso é o verdadeiro amor de Deus. O perdão é uma das expressões mais puras do amor de Deus em nós. E quando nós perdoamos, nós quebramos um ciclo. Olha que coisa legal. Você perdoa, você quebra um ciclo de dor e abre espaço para a cura e para a paz. Então, muitas vezes você está vivendo com dor, com tristeza, está vivendo uma vida sofrida, porque você não decide. Hoje eu decido quebrar esse ciclo.
Hoje eu decido amar. Pense nisso. Um coração amargurado não pode refletir a Cristo. Ele vive de aparências, mas se o teu coração está amargurado, ele não reflete Cristo. Mas um coração curado se torna instrumento de reconciliação com Cristo. E aí sim, Cristo vai estar sendo refletido na tua vida. Uma pessoa que crê em Cristo, ela não vive sem lutas, mas ela permanece em pé mesmo quando o chão parece desabar na sua frente. Temos lutas todos os dias, mas temos um Deus maior que a nossa luta e é Ele quem peleja por nós. Não precisamos ter medo, não precisamos estar aflito em meio aos acontecimentos desse mundo, porque nós não desistimos, porque nós sabemos quem tem sido aquele que luta por nós. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós entendemos que provações produzem perseverança e que cada deserto que nós passamos tem um propósito. Lembrando sempre, deserto não é lugar para construir casas, é um lugar de passagem. Então, quando você está passando pelo deserto, não construa a tua casa ali no deserto, mas continue para você chegar ao fim. Porque quando permanecemos firmes, nós testemunhamos ao mundo que a nossa fé não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Nós não podemos nos ater à circunstância que estamos vivendo hoje, mas sim a fidelidade do Deus que tudo fez e tudo criou e tudo nos entregou. O mundo está cansado de discursos e procura exemplo. Não adianta falar, falar e falar se você não é um exemplo. Nós precisamos ser exemplos para as pessoas. Quando vivemos de forma coerente com a nossa fé confessa, a sua vida se torna um farol em meio à escuridão. Durante essa semana nós pedimos tanto para Deus, para que a nossa vida seja exemplo por onde passarmos. Mas quando você quebra esse ciclo de tristeza, de amargura, de falta de perdão, esse ciclo de achar que você é melhor que os outros, a tua vida passa a ser luz. A tua vida passa a iluminar a vida de outras pessoas. Refletir Cristo na nossa vida é ter mansidão em meio aos conflitos. E é difícil também, porque quando a gente está em meio a um conflito, em meio a uma discussão, em meio a uma luta, nós queremos lutar e vencer. E nós temos que ter sabedoria, e sabedoria que vem do Senhor para enfrentar os conflitos da nossa vida. Humildade em meio a ofensas é esperança em meio à dor. O Espírito Santo, ele nos capacita a sermos espelhos de Jesus, não perfeitos, mas transformados diariamente pela graça de Deus. Não somos perfeitos, não seremos perfeitos, mas nós estamos sendo transformados todos os dias, porque nós estamos em obra. Precisamos pedir hoje para que o Senhor revele o tipo de pessoa que Ele quer que nós sejamos. Nós precisamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Precisamos ser aquilo que a Bíblia fala que nós sejamos. Se há alguma área ainda na tua vida, na minha vida, em nossa vida, onde nós apenas ouvimos, mas não praticamos, hoje é o tempo de nós pedirmos para que o Senhor esteja limpando totalmente o nosso coração. Lembra do altar. Precisa tirar as cinzas, deixar de lado, para que o fogo seja aceso novamente. Falamos sobre isso aqui nessa semana. Precisamos limpar o nosso altar. Encerramos a nossa semana pedindo para que o Senhor limpe o nosso coração de tal maneira que o fogo de Deus venha a ser aceso novamente nas nossas vidas. Há pessoas que precisam ser amadas e perdoadas por você. Faça isso. Ame e perdoe. Não guarde mágoas. Decida ser uma pessoa autêntica. Alguém que vive
com o evangelho dentro de si e não só fora. Muitas pessoas falam de Jesus e vivem um evangelho lá fora, mas nas quatro paredes do teu quarto, quando você entra no secreto, e somente Deus pode ouvir você. Coloque isso para Ele, né? Permita que a palavra de Deus molde o seu caráter e que Cristo seja visto em tudo que você faz. Não ouvintes, mas praticantes da palavra. Permita nessa manhã que o Espírito Santo molde o teu caráter e que Cristo seja visto em tudo que você faz. Oramos durante uma semana toda, com certeza você pode ver, ouvir milagres na tua vida, na vida das pessoas que você está orando. Não permita que o mundo venha falar mais alto do que a palavra de Deus, do que Cristo na tua vida. Que possamos hoje estar distribuindo sorrisos, estar junto com as pessoas, louvando. Hoje é domingo, domingo é dia da gente ir para a igreja. Lembrem-se, você é a igreja somente quando você está reunido com alguém, congregando com alguém. Não fique na sua casa durante o dia de hoje. Aproveite o dia para ir para a igreja, para congregar, para estar junto com os irmãos. Permita ser moldado por Deus. Permita que a palavra do Senhor penetre realmente no teu coração, no mais profundo da tua alma, e faça você discernir o que é certo e o que é errado. Permita-se amar e ser amado. Permita e decida amar as pessoas, perdoar as pessoas. Permita e decida ser feliz juntamente com Cristo nesta manhã. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque ela é viva, porque ela mexe com o nosso coração, ela mexe com a nossa mente. Que nós não sejamos realmente só ouvintes dessa palavra, mas que venhamos a praticar ela todos os dias da nossa vida. Ó Senhor, nós temos tantas coisas que precisamos ser moldadas por Ti em nossas vidas. Nos ajuda a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, Jesus. Nos ajuda a amar aquelas pessoas que não fazem aquilo que nós queremos que elas façam. Nos ajude, Senhor Deus, a entender como viver no mundo que vive de aparências e nós sermos espelhos de Cristo aqui. Que nós não venhamos a querer ser melhor, que nós não venhamos a querer ter o que nós não temos. Quebra, Deus, ciclos em nossas vidas nesse dia. Quebra aqueles ciclos que nós estamos agarrados e não conseguimos, Deus, sair daquilo. Quebra o nosso passado, que o nosso futuro pertença somente a Ti e nós possamos estar vivendo o hoje com intensidade, amando o hoje, sendo autêntico nesse mundo hoje. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo mova-se na vida de cada um. Que a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia seja derramada na vida de todos. Durante esse mês de outubro e em todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que faça resplandecer a sua luz na sua vida. E até o comecinho de novembro, onde teremos mais uma semana de oração. Eu espero vocês. Deus abençoe e bom domingo a todos.